Vem cá, será que realmente Petrobras, Banco do Brasil e BB Seguridade estão de graça nesse ano de 26? É sobre essas ações que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E vamos começar aqui pela Petrobras? Bom, por que eu tô trazendo essas três ações nesse vídeo? Porque são três ações que não subiram em 25, de empresas estatais ou ligadas ao Estado, como é o caso da BB Seguridade. E eu sei que você tem um certo temor por ser ano de eleição presidencial, muita volatilidade. Será que realmente tem muita volatilidade? Vamos dar uma olhada, começando por Petrobras. E aqui está a Petrobras. Olha só isso aqui. Hoje, lá nos seus R$ 32, a ação está negociando um índice preço sobre valor patrimonial de 0,98. Ou seja, a empresa está valendo um pouco menos que o valor do seu patrimônio líquido. E vez ou outra, quando o petróleo encosta ali nos US$ 59 o barril, Brent, a ação vai lá para os 29 alguma coisa. Então ela tá andando nessa banda 29,32 há algum tempo. Tá, mas o que chama atenção é esse índice preço-lucro, só 5 vezes. Se eu dividir 100 por 5, quanto é que dá? 20% a ano? Sério isso? É isso que o mercado está exigindo mais ou menos em Petrobras? Quase isso. E esse dividend yield de 10% é real? É real também. A empresa tem uma política de dividendos de pagar o mínimo de 4 bilhões de dólares, desde que o barril do petróleo não caia abaixo de 40. Então, mais ou menos 20 a 22 bilhões de reais ela vai te pagar. Isso dá mais ou menos 5% de dividend yield. Só que na prática, ela vem pagando o dobro disso. E ela consegue pagar o dobro disso, que é basicamente ela pagar ali 45% do fluxo de caixa operacional. Então, olha só que interessante. O fluxo de caixa operacional, o que que é? É o quanto que a empresa gera de caixa menos a necessidade de investimento, 45%. Se 45% já me dá 10% de dividend yield, imagina 100%, que seria o todo do caixa. Entendi. Se fosse o todo, seria 20%? Perfeito. Então, de fato, hoje a empresa negocia com esse desconto aí. Ou seja, o mercado exigindo mais ou menos 20% ao ano em Petrobras. Por quê? Risco político, ano de eleições, petróleo na baixa, um pouco da gestão perdendo foco, que eu já falei aqui, rentabilidade no refino muito baixa. Então, esses e outros diversos fatores aí que o mercado vai colocando nas suas planilhas, vai gerando um desconto alto assim em Petrobras. Mas vamos lá. O problema da Petrobras é a imprevisibilidade do seu caixa, da geração de caixa, o risco político e tudo isso se reflete numa alta volatilidade, mas em termos de retorno, entrega muito e vem entregando. Quem pegou mesmo a empresa na crise e segurou por 10 anos, reinvestindo em dividendos, ganhou 2.400%. Imagina só, 2.400%. Olha quanto está valendo a empresa hoje. Aqui no Investidor 10, você clica em empresa e ela está valendo 429. Vamos arredondar para 430 bilhões? 430 bilhões. Ela deve lucrar uns 95 bilhões. Logo, sim, ela tá nessa faixa dos 5 vezes lucro. De graça, de graça. Claro, petróleo não pode cair demais. Só que o petróleo já tá numa faixa de preço ali, na média, US$ 60. Abaixo disso, pode acontecer? Pode. Chegar a 50, seria um cenário bem pessimista. Mas mesmo a 50, Petrobras ainda estaria barata, frente às pares setoriais. E eu vejo pessoal procurando small cap, por exemplo, PetroRecôncavo. Sim, está barato. PetroRecôncavo está bem baratinha, mas não tão barato quanto a Petrobras, que é um colosso. Então eu particularmente prefiro olhar para a Petrobras, porque é mais barata e é mais segura, apesar do risco estatal. Em termos de queda, né? Em ano de eleições. Que às vezes você pode estar falando, eu estou aguardando queda forte por causa de pesquisa presidencial, falando que um candidato ou outro vai ganhar, etc. E aí estatal acaba tendo muita volatilidade. Pode ser para cima também, porque se for alguém que o mercado gosta e etc., aí você sabe, né? A ação sobe. Mas olha só, vamos pegar aqui 2018, o que aconteceu com a ação? A ação chegou a cair 50%. Nossa, 2018 foi pedrada. Então aqui você teve oportunidade, ó. Na verdade, chegou a cair 60%. Foi a queda máxima em Petrobras no ano de eleições. Só que em 2022, essa queda foi 10%. A queda não foi grande coisa. Então veja como não dá para saber. 2014 caiu bastante, 67%. E 2010, uns 20, 30%. Então, sim, com exceção de 22, que não caiu quase nada, você teve quedas aí superiores a 20%. Mas veja, não há garantia. Até porque a ação já está com um belo desconto. Então, se não acontecer nada de muito grave, acho difícil uma grande volatilidade. Mas dá para você esperar abaixo dos 30? Dá. Se quiser, dá. Só que, de novo, se tiver uma pesquisa presidencial falando, porque tal candidato vai ganhar e o mercado gosta, aí a ação pode até subir, nem cair mais. Agora, petróleo é um fator importantíssimo. Se o petróleo voltar a cair, a ação vai junto. Isso é inegável, não tem como. Mas qual que é o grande ponto? Você deveria esquecer um pouco disso, abstrair um pouco dessas questões políticas e
eleições e não sei o quê, e tentar focar no seguinte: bom, quanto que eu quero ganhar em Petrobras, que é uma ação mais cíclica? Eu quero ganhar 20%, perfeito. Então, se eu quero ganhar 20%, qual que é o preço máximo que eu pagaria pela ação? Para que em mais ou menos 5 anos eu tenha todo o meu dinheiro de volta. Não na forma de dividendos, que a empresa vai pagar 100%, mas na forma de fluxo de caixa para o sócio, que é o lucro líquido. Bom, pensando no fluxo de caixa de 95 bilhões de reais e com crescimento de apenas 4,5% ao ano, o que é imprevisível, mas diante do ROI da empresa daria para esperar mais ou menos isso, você teria um preço justo, uma taxa de 20% de desconto de R$ 42. Isso aí dá uma margem de segurança de 31%. Então veja, a empresa negocia com margem de segurança superior a 30%, já se exigindo uma taxa de desconto de quanto? De 20%. Então ela está praticamente negociando a um retorno exigido de 25%. É um negócio assim realmente bem pessimista. Sendo que hoje não é a Petrobras do passado, cheia de problema, melhorou. A Petrobras está sobrevivendo a mais uma gestão Lula e está indo relativamente bem. Portanto, eu diria que esse é um bom sinal, pensando em preço, porque empresa cíclica é complicadíssimo de você comprar. Só nesses momentos de muito pessimismo que você consegue. Se não, esquece. Então sim, Petrobras, na minha visão, não é recomendação nenhuma, está de graça. Lembrando que eu tenho Petrobras na minha carteira, e a minha carteira, todos os movimentos que eu faço nela, todo o racional que está ali na minha carteira, eu vou trazendo em vídeos e também publicações para os membros. Agora falando um pouquinho aqui da BB Seguridade. Claro que não é todo aquele descontaço, tá? De uma Petrobras, indicador preço ou valor patrimonial 5,45, mas o índice preço-lucro está abaixo de 8. E para uma empresa como essa, em comparação com Porto Seguro, Caixa Seguridade, que estão negociando ali a 10 vezes lucro, está com desconto legal. Dividend yield de 12%. E você pode esperar entre 10 a 11% de dividend yield, mesmo com o mercado esperando queda no lucro líquido da BB Seguridade de 9 bilhões, relativo a 2025, para 8,5 bi, que seria o cenário mais pessimista que o mercado está pensando, por conta da queda provável da taxa Selic nesse ano, lá para 12 a 13%. Isso afetaria o resultado financeiro da BB Seguridade. Considerando que o payout não deve ficar muito abaixo de 85%, um yield de 10%, aí até uns R$ 36 você pode esperar em BB Seguridade, cujo índice preço-lucro fica lá próximo dos 10, ó a média, 9,26. E a ação tá aqui embaixo, ó. O pessoal tá bem pessimista com a ação, ó, negociando lá na casa dos 8 vezes lucro. Projetado, considerando o lucro líquido que poderia cair a 8,5 bi, esse índice preço-lucro iria para 8,15. Ainda assim, o mais baixo aí dos últimos anos. Então hoje o pessoal está bem pessimista com o BB Seguridade, viu? Um dos índices preço-lucro mais baixos da história da empresa. Eu até coloquei aqui, ó, 8,5 bi, já pensando no cenário negativo, e a ação teria um valor justo de R$ 37. Só que aqui a uma taxa de 15%. Não dá para exigir 20%, que daí é doideira. E se o lucro cair só para 8 bi 600, o que é bem provável, inclusive, a gente está falando de 37,55 e 8 bi 700, seus R$ 38. Então a BB Seguridade hoje está barata, não tanto quanto a Petrobras, mas claro, Petrobras, o fluxo de caixa é bem mais imprevisível, tem a questão cambial também, o dólar afeta bastante. Aqui não, BB Seguridade. O grande risco está no agronegócio e na taxa Selic, mas uma taxa de desconto de 15% já é bem razoável numa seguradora com BB Seguridade, de tal modo que hoje ela estaria bem barata também. E igualmente, olha só, ela em 22 caiu quase nada, já em 2018 caiu seus 20 e poucos por cento. Olha só como tem bem menos volatilidade, né? A BB Seguridade. Quedas máximas aí muito próximas de 20%. Claro, você teve essa super queda aqui em 21, tá? 40%, mas no geral você não vai esperar muito mais do que 10, 20% de queda nessa ação. Sendo que em 25 ela chegou a cair 20%, mesmo sem ser ano de eleições. Então ela tende a ser uma ação menos afetada por eleições. É outra ação que eu tenho na minha carteira. Escrevo relatórios sobre ela na comunidade Formação Virar Invest, onde você tem o quê? Você tem meu curso Formação Virar Invest, você tem vídeos exclusivos, relatórios de análise de ações e fundos imobiliários, tudo o que o investidor pessoa física precisa para investir bem com segurança. Além de ter uma comunidade ali onde eu respondo todo mundo e atendo sugestões de vídeos. Teste por 7 dias grátis a nossa comunidade. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado.
QR Code vai estar aparecendo na e do Banco do Brasil, para a gente fechar essa lista. Olha o índice preço-valor patrimonial, como está baixo, 0,67. No histórico do banco, esse é um indicador que está abaixo da média, de 0,72. Mas veja que interessante, ultimamente o banco tem negociado, desde 21, abaixo do valor patrimonial. Em 23 chegou no pico aqui de 0,94. 24 estava bem ainda, mais ou menos, agora caiu bastante. Só que em 2016 negociou acima do valor patrimonial, 2017 também, 2018, 2019 nem se fala. Chegou a 1,5 vezes. Olha só. Imagina só, isso seria o equivalente ao Banco do Brasil, vamos pegar o valor patrimonial da ação. 31,78. 31,78 vezes 1,5, a gente está falando de 47 reais. Imagina só, seria equivalente ao Banco do Brasil hoje sair de R$ 21 para 47. Dobrar de preço. Ô louco, Luan. Doideira. Pois é, cara. O mercado financeiro é assim. Extremos para cima, para baixo. Realmente, Banco do Brasil negociar a 1,5, mas foi 2019. A gente tinha euforia no mercado. O mercado ainda não estava com tanto medo dos bancos digitais. Outros tempos. Eu não confiaria nesse cenário novamente. Mas, pensando no valor patrimonial, pelo menos, o mínimo, Banco do Brasil, Banco Centenário, não é doideira. Então, assim, a empresa chegar a valer R$ 31, R$ 30, que seja, não é maluquice. Mas o detalhe é quanto tempo isso levaria para acontecer. Qual seria meu custo de oportunidade? Quanto que eu estaria sendo remunerado no meio do caminho? Essa é a grande questão, né? Porque sair de 21,50 para 31, a gente está falando de um potencial de alta de 40, 45%. 45%. 45% em 3 anos me dá 15% ao ano. Mais o dividend yield de 5% mais ou menos dos preços atuais, eu vou ganhar aí uma boa remuneração. Mas não pode passar de 3 anos. Se a ação não subir 45, 50% em 3 anos, você já não vai estar tendo um super retorno assim. Tá vendo que esse custo de oportunidade tem que ser analisado? Eu bato muito isso na tecla, porque parece que ninguém olha. E esse é um ano onde o Banco do Brasil vai remunerar pouco. Então, ao contrário da Petrobras, que vai remunerar em 10%, BB Seguridade remunerar em 10% pelo menos, o Banco do Brasil vai remunerar menos. Não à toa que aqui na lista, em termos de preço-valor patrimonial, ele é o quê? O mais contado. Mas em termos de índice preço-lucro, e aí? Aqui está 10 vezes, é porque o lucro desabou. Vamos pegar aqui o contábil do banco? O lucro em 25 deve fechar a 18 bilhões. Em 26, não deve ir muito além disso. Então vamos trabalhar com 18 bilhões? Se eu trabalhar com 18 bilhões a uma taxa de 20% de desconto, assim como Petrobras, o banco valeria só R$ 19. Só que a gente sabe que o banco, vamos lá, ele não tem potencial de lucro de apenas 18 bilhões. A gente sabe que ele poderia voltar pelo menos a lucrar em seus 20 bilhões após a recuperação do agronegócio, que ainda deve sofrer em 26, ainda assim, voltando para 20 bilhões, o preço justo seria de 21. Mas detalhe, a taxa de desconto aqui está muito alta, 20%. Se a gente trabalhar com lucro de 18, conservador, e uma taxa de 15, a mesma taxa aplicada em BB Seguridade, a gente está falando de um preço justo de 25,78, margem de segurança de 18%. Então sim, Banco do Brasil está barato, não tão barato quanto Petrobras, por incrível que pareça, olha só. Mas ainda assim, um belo desconto. E você tem essa margem de segurança aqui em cima do valor patrimonial da ação. De tal modo que se eu pudesse ranquear aqui qual seria a ação mais barata, obviamente Petrobras está no topo, depois Banco do Brasil, depois BB Seguridade. Só que ao mesmo tempo, em ordem de segurança, digamos assim, BB Seguridade é a mais segura, depois o Banco do Brasil, sim, o Banco do Brasil, e por fim a Petrobras, por causa do câmbio, por causa do petróleo, tem riscos maiores, não à toa que ela é muito mais barata. Só que a remuneração de Petrobras e BB Seguridade são bem melhores no curto prazo, enquanto a remuneração do Banco do Brasil, nesse 26, vai ser muito baixa. E Banco do Brasil, desabou 37% em 2018, não tanto quanto Petrobras, então olha só como Petrobras é muito mais sensível em ano de eleições. Em 22, por outro lado, o Banco do Brasil caiu 20, Petrobras só caiu 10. Em 2014, Banco do Brasil caiu 30. Então, de fato, em ano de eleições, Banco do Brasil e Petrobras costumam cair mais, especialmente a Petrobras. Só que a Petrobras já caiu bastante. E o Banco do Brasil também. Então pode haver sim mais volatilidade, só que eu acho improvável uma grande queda. Porque o mercado, se for o Lula de novo, por exemplo, provavelmente não vai bater tanto porque o mercado já experimentou 4 anos de Banco do Brasil e Petrobras sob a gestão Lula, que são ações que já estão bem baratas. Então, grandes quedas acho improvável. Talvez uma queda de 5, 10%, talvez pode acontecer, mas grandes quedas acho difícil. De todo modo, pensando em remuneração em 26, não há dúvida que hoje Petrobras e BB Seguridade seriam as melhores opções. E de novo,
eu te convido a conhecer a minha comunidade. O link está aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te clareou alguma coisa, clica aqui embaixo no botão de gostei e compartilha esse vídeo para ajudar esse canal. E aqui em cima eu vou deixar para você um último vídeo que eu fiz mais completo sobre a Petrobras.